Vamos abrir as nossas Bíblias, ainda de pé. 1 Reis, capítulo 19. Eu quero ler somente a parte A do versículo 11. E a palavra do Senhor diz assim: e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eu vou repetir: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Não deixa esse ambiente sair de perto de você. Se algo estiver te preocupando lá fora, fala assim para o Senhor: Pai, traz a minha mente cativa à Tua presença agora. Eu preciso ouvir a Tua palavra. Eu preciso ouvir a Tua orientação, a Tua instrução. Amém? Antes de iniciar a palavra, eu quero agradecer o convite. Agradecer o pastor, a pastora, a Marina, o Jean, que estão ali me hospedando. E eu não poderia deixar de falar que meses atrás nós passamos aqui, eu e minha família. E eu quero dizer para vocês, principalmente para o pastor, que lá fora pode ser apedrejado, até mesmo dentro da casa, né? Não dá o devido valor. Mas ele está criando pessoas que são igreja, não só aqui dentro, lá fora também. Essa família nos acolheu na casa deles. Não temos nenhum vínculo parentesco, mas eles nos hospedaram lá. E nós ficamos 4 meses dentro da casa deles. Estávamos passando por provas e nós viemos do Goiás sem nenhuma expectativa. E o Jean, ele ligou para o meu esposo e falou: pastor, eu estou vendo que aí está tudo fechado. Vem para cá, passa uns dias comigo no sítio. E aí meu esposo falou para ele assim: tá bom, eu vou falar com a minha esposa. Só que eu não tenho dinheiro para ir. Isso me emociona, porque ele disse: o dinheiro eu dou. Irmãos, isso é ser igreja. Ser igreja não é falar que você pertence a um ministério. Ser igreja não é carregar placa de igreja. Ser igreja é representar Jesus aonde você está. É se perguntar o que Jesus faria nessa situação. É ser Jesus aonde ninguém mais pode ser. Tá tudo ao contrário, tá tudo adverso, mas eu vou ser Jesus aqui. Essa pessoa não merece o meu amor, essa pessoa não merece o meu carinho, mas eu vou ser Jesus com ela. Porque Jesus também foi cuspido, Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado, mas ele continuou sendo Jesus. Isso não impediu que o nome dele fosse glorificado, o nome que está acima de todo nome. E nós fomos chamados para ser representantes dele nesta terra. E hoje nós vamos falar de um profeta, Elias. Quantas vezes eu olhei para Elias e falei: nossa Deus, que chamado lindo. Como eu queria poder fazer obras que Elias fez. Como eu queria poder ser usado como Elias foi usado. E esse texto nada mais representa este mês, essa cor. Elias, profeta, escolhido, chamado. E agora com depressão. Elias aqui tinha acabado de vencer uma guerra de 480 homens. Ele não teve medo. Mas quando chegou um porta-voz anunciando que a mulher queria matá-lo, ele abandonou o seu servo e fugiu. Ele não teve medo de 400 homens. Assim sou eu e você na igreja. Às vezes nós somos perseguidos por tantas pessoas e nós não deixamos isso nos abater. Mas vem um só e derruba os nossos sonhos. Faz com que nós venhamos abandonar a nossa fé. E Elias aqui nos ensina. E ele foge para o deserto.
Deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Ninguém estabelece morada em deserto. Deserto é lugar de tratamento, é lugar de transformação, é lugar em que o Senhor vai moldar o vaso. Nós ouvimos muitas vezes falar: nós estamos passando por um deserto, eu não aguento mais esse deserto. Irmãos, deserto é onde nós somos levados para experimentar a grandeza do Senhor, o cuidado dele, porque é no deserto que nós damos valor a pequenos detalhes do cuidado de Deus para as nossas vidas. Aqui Elias, ele vai e no meio do caminho ele dorme e ele é acordado por um anjo. Eu quero dizer para você, tem anjos do Senhor neste lugar, tentando te despertar para um novo tempo. Tem anjos do Senhor falando para você: não dorme, levanta, tá cedo para você parar. E eu estou dizendo para você que não é anjo celestial, não. É alguém que está do nosso lado, pegando na nossa mão e fala: não é hora de parar. Vamos orar só mais um pouquinho. Insiste só mais um pouquinho. Anjos na Bíblia são mensageiros de Deus. Quem está do seu lado é um anjo. Ele é um mensageiro do Senhor. Esse anjo, ele chama Elias e traz para ele alimento. O pão está na brasa, o pão está quentinho. Ele está no meio do deserto. E ali também tem água fresca na botija, trazendo para Jesus essa palavra. O pão é o corpo de Jesus. Tem alimento para o teu espírito. A água purifica, a água lava, aquilo que está sujo vai purificar. E é a palavra de Deus que vai purificar a tua vida. Aqui nós estamos falando de um grande homem. Homem que já tinha feito grandes coisas. Era temido pelas nações. Aqui, Jezabel, ela não manda os guardas, ela manda o mensageiro. Vocês sabem me dizer por que ela manda o mensageiro? Porque ela temia pela vida dos guardas e temia pela vida dela. Ela sabia do que Elias era capaz de fazer através do nome do Senhor. E com mensageiros Elias não ia fazer nada. Só que ele, nesse momento, ele não olhava da forma que as pessoas de fora olhavam. Eu estou falando com você que se diminui, que se acha pequeno. Alguém olha para você e fala: você tem capacidade, você tem chamado, você é escolhido. E você fala: eu não dou conta de falar. Qual é o meu chamado? Eu não sei nem louvar. Eu pego essa palavra, leio, não entendo nada. O Senhor está falando com você. É só abrir a boca que eu vou encher. O Senhor não depende da minha capacidade humana. Ele não depende da minha inteligência. Ele é Deus. Ele é supremo. Ele depende da sua e da minha disposição. E o Senhor, Ele nos instrui através da vida de Paulo, que é na nossa fraqueza que está a nossa força. Quando eu posso, quando eu sou capaz, é eu que estou fazendo. Mas quando eu não consigo, aí é meu Pai que assume a posição e faz por mim. Aqui Elias está sendo alimentado. E aqui é eu e você todos os dias sendo alimentado. Só que esse alimento tem prazo. Elias alimentou, andou 40 dias e 40 noites com esse alimento. O Senhor, Ele nos mostra, tem tempo para que eu venha recarregar as minhas baterias na presença dEle. Aquilo que eu estou vivendo hoje não quer dizer que amanhã eu não tenho que buscar de novo. Aquilo que Deus me revelou hoje não quer dizer que amanhã não tem novas revelações. Essa palavra é viva.
todos os dias tem novidade para mim e para você. Então eu quero dizer para você nessa noite que se sente pequeno, se sente o menor da casa. Lembra de Davi? Ele era o menor da casa, o escolhido, o esquecido no meio do pasto. Mas aí Deus vem e fala para Samuel: Samuel, está faltando alguém. Samuel olha para aqueles homens fortes, grandes, e fala: mas Deus, esses aqui são estruturas de guerreiros, esses aqui são capacitados a ser rei. E Deus fala: você olha para a aparência, eu olho para o que está no coração. Você é pequeno, mas Jesus está te vendo. Você é o menor da casa, mas Jesus está olhando para você. Tem Samuel aqui na frente, que Jesus está falando: tem outro Davi lá atrás. Quando o pastor falar: irmão, eu vejo Deus em você e eu quero que você faça isso, não se intimide. É Deus falando: esse aí é Davi. Tá pequeno, mas vai ser grande. Ele vai, foge, entra numa caverna agora. Nessa caverna, naquela época, caverna era lugar de moradia. Pessoas escolhiam cavernas para morar. Caverna é lugar de solidão. Elias, ele abandona o servo dele para fugir sozinho. Ele quis ficar afastado. Ele quis se intimidar. Quando ele entra para a caverna, ele começa a murmurar. Quantos de nós entramos na nossa caverna? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que o Senhor levou? Deus, por que o Senhor permitiu a doença bater na minha casa? Deus, por que isso? Deus, eu faço a tua obra e olha como está a minha casa. Deus, Deus. Mas o Senhor está falando: sai para fora. Sai para fora, Elias. Eu não te quero dentro de caverna. Eu não te quero escondido. Eu não te quero sozinho. Elias queria dar um tempo à sua fé. Elias, ele foge de medo de morrer. Mas quando entra na caverna, ele fala: Deus, ceifa minha vida. Eu já não quero mais, porque o Senhor permitiu os profetas serem abatidos. O Senhor permitiu sermos perseguidos. E hoje só está sobrando eu. O Senhor pergunta para ele 2 vezes: o que fazes aqui? O Senhor está falando com alguém aqui. O que você está fazendo aqui? Você pode não ter entendido. O Senhor não está falando deste lugar, nessa cadeira. Ele está falando o que você está fazendo nessa situação que você está vivendo. Aquilo que você fez no passado não tem peso no presente. Elias fez grandes obras no passado, mas nesse momento estava sozinho. Aqui, Elias não queria mais ninguém, ele queria a morte. Mas Deus mostrou o seu cuidado em detalhes. Enviou o anjo para alimentar. Então tem profeta aqui que Deus está mandando o anjo alimentar. Tem profeta aqui que está dentro de caverna. E o Senhor está falando: sai para fora. Chamados para fora. É um tema muito forte, porque quando nós somos chamados para fora, aqui aparecem fenômenos meteorológicos. Isso quer apontar para nós, nossa vida cristã. Aqui apareceu terremoto, aqui apareceu fogo. Sabia que muitos de nós temos buscado isso dentro da igreja?
O culto só foi bom se tivesse fogo pegando. O culto só foi bom se a irmã falar em línguas e revelar a igreja toda. Mas aqui, Deus permitiu acontecer tudo e falou, e Deus não estava no terremoto. E Deus não estava no vento. Você está entendendo o que o Senhor está falando para você nessa noite? Eu não estou no terremoto. A sua vida está de cabeça para baixo e tem alguém falando, Deus está pesando a mão em você. E o Senhor está dizendo, eu não estou nessa situação. O Senhor vem aqui com uma voz mansa e delicada. Eu quero te falar que essa voz mansa e delicada nós só encontramos quando nós entramos para o nosso quarto, fechamos a porta, nos prostramos e adoramos Ele. E nós achamos difícil buscar essa voz. Sabe por quê? É mais fácil eu chegar ali na irmã e falar, irmã, ora por mim. A irmã ora, aí eu viro, o que Deus falou? Deus não falou nada, não? Ou eu ligo para alguém e falo, irmã, abra uma palavra aí para mim. Não sei se para cá tem isso, lá no Goiás tem muito. Aí você manda a palavra, a irmã lê, aí ela pergunta, e aí? E o que Deus tem para mim? O seu sacrifício diante do Senhor tem peso. E o Senhor está dizendo para mim, para você, que não posso olhar como Deus trata a irmã ou como Deus trata o irmão. Intimidade com o Senhor é única, é individual. Aquilo que eu preciso fazer para o Senhor, talvez não serva para o irmão. Talvez eu tenha que orar 5 dias seguidos. O irmão só fala amém e Deus enche. Tem gente que passa 1 semana de jejum. Tem gente que come demais e Deus está falando. Intimidade com o Senhor. Cada um tem a sua. Somos vasos escolhidos. E o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E onde Ele vai me usar, talvez não sirva você lá. Quando eu disse da flecha afiada, o Senhor fala na palavra dele, que nós somos como flechas afiadas na sua aljava. O que significa que cada flecha retirada vai ser lançada para um alvo. Então eu e você vamos ser lançados para um alvo. Não vamos ser lançados tudo na mesma direção. E quando nós nos dispomos a ser instrumentos na mão do Senhor, nós estamos falando, o Senhor tem livre acesso. O Senhor pode fazer. O Senhor faz o que quiser. Então não se diminua. E aqui o Senhor fala para Elias, aquilo que Ele fala para você nessa noite. Vem ter comigo no monte. Vocês entendem o que é isso? Monte é lugar de destaque. Caverna é lugar de esconderijo. Sai da escuridão que eu quero exaltar você. Sai do lugar que você se esconde que eu quero trazer em evidência aquele que me serve. O Senhor quer tirar a gente aqui de esconderijos para colocar no monte. E a cidade edificada sobre o monte não tem do que se esconder. E é o Senhor que está te chamando. Está te chamando para fora. Está te chamando para um novo tempo. Para coisas maiores, assim como a irmã louvou aqui. Tem coisa grande para mim e para você. E o tempo está chegando. A hora está chegando. E o Senhor está contando comigo e com você. Irmãos, não tem tempo mais de choramingar. Ou como nós falamos lá, de mimimi. Só porque o irmão não me deu a paz do Senhor, só porque o irmão não me cumprimentou, eu estou com raiva do irmão. Irmãos, tem uma cidade para ser ganhada para Jesus. Você não precisa de púlpito, você não precisa de microfone. Tem um vizinho do lado, tem um vizinho da frente, tem famílias que precisam ser alcançadas.
As pessoas não estão querendo ouvir falar de Jesus. As pessoas estão querendo ver Jesus naquilo que você está falando e fazendo. As pessoas estão cheias de gente que só fala, só fala, só fala. E quando olha para a vida está destruída. A pessoa tem capacidade de chamar a atenção da outra, mas ela mesma não se posiciona. Deus tem novo tempo para Cacilândia. E precisa de você para esse tempo. Deus precisa ganhar Cacilândia. Ele precisa de igreja que não só corre atrás de disputar lugares, nomes. Ele precisa de pessoas sendo igreja para Cacilândia conhecer quem é Jesus. Quantos membros tem aqui? Precisou de Paulo e Silas ganhar uma cidade com 2 milhões de habitantes. 2 homens ganharam uma cidade. E aqui precisa que você ande como Jesus. Fale como Jesus. Aí você vai falar, irmã, mas é muito difícil ser Jesus aqui. É muito difícil. As pessoas aqui é muito faladeira, é fofoqueiro, porque cidade interior tem isso, né? Você precisa ser Jesus aqui. Paulo e Silas ganharam uma cidade, porque uma mulher falou, eis aí 2 homens de Deus passando. Logo ele entendeu, essa voz aí não é de alguém que está reconhecendo Deus em mim. Jesus precisa de gente que tem discernimento do que está acontecendo aqui. Vocês, eu, precisamos pegar nas mãos e representar Ele nessa última hora. Está chegando o último tempo. E o Senhor está falando, vem para fora. Vem ser igreja aqui fora. Sai do esconderijo. Vem para o monte. Deixa a Cacilândia conhecer a Batista Unida como pessoas que servem. Como pessoas que amam. E como pessoas que estendem a mão. O Senhor, Ele quer que eu e você paramos para ouvir o que o Espírito diz. Aqui no finalzinho, eu até conversei com a Marina hoje. Deus vem, chama Elias, dá uma ordem e uma missão. Volta pelo deserto. Você andou por um caminho que eu não ordenei. Agora você vai voltar pelo deserto. Você vai lá ungir um pessoal para mim. Só que lá onde ele tinha que ungir, profeta não entrava. Ele iria para uma situação pior do que a que ele fugiu. Mas Deus mostrou para ele: você saiu da minha presença, você foi para o deserto, eu te alimentei. Você se escondeu na caverna, eu te chamei. E agora, você vai lá e eu vou mostrar o meu poder através da sua vida. O Senhor quer mostrar o poder dele através da sua vida. O Senhor, Ele já deixou escrito que obras maiores faríamos no nome dEle. Não tenha medo. Quando foi para a gente iniciar, lá em Senador Canedo, nós iniciamos a obra dentro de uma favela. Lá só não tinha quem prestava, mas do resto tudo tinha. Quando nós entramos lá dentro da favela, o rapaz que era o chefe de lá, ele olha para uma esposa e fala: mais um pastor aqui? O último eu pus para correr. E o Senhor, será que não vou fazer o mesmo? Meu esposo olhou para ele e falou: se for para correr, vai ser nós 2 daqui. Nós 2 vai sair junto.
hoje é um filho nosso na fé. Anda junto conosco. Era ladrão de caminhonete, passagem por extensa, prisão cumprida, e hoje está lá, servindo ao Senhor. Sabe por quê? Ele não afrontou meu esposo. Ele afrontou o Deus de Israel. E o Senhor falou que todo joelho se dobrará diante dele. Então olha para quem está ao seu lado e entenda que essa pessoa não é difícil para o Senhor. Ele muda e transforma quem Ele quer. Continua orando, continua intercedendo. Não acabou a sua missão. Não deixe de orar, não deixe de interceder. Vocês não têm noção do tamanho da mudança que isso transforma. Vocês tiveram a oportunidade de ver meu esposo pregando aqui, o pastor Célio. Nem sempre foi pastor Célio. Passamos momentos difíceis. Chorava diante do Senhor, eu falava: Pai, eu pedi um homem de Deus, e o Senhor me traz isso. E um dia chorando eu falei: o Senhor vai consolar meu coração. E o Senhor vem com a voz suave, delicada e fala assim: usa a autoridade que eu te dei. Você não é vítima, você é autoridade. Não aceite a situação que você está vivendo. Você é autoridade. Porque o Senhor diz lá em Lucas: eis que vos dou o poder e a autoridade. E não é para pisar em serpentes, escorpiões, animais, não. São demônios. Entenda o nível que o Senhor quer te levar. Entenda a sua identidade. E ninguém mais vai te parar. Quando você ver o inimigo se levantando para tentar provar a sua fé, você fica o quê? Feliz. Sabe por quê? Se ele está atacando é porque eu estou fazendo diferença no reino. Se ele está quietinho no canto dele, não está mexendo comigo, algo tem de errado é comigo. Porque quando eu estou fazendo algo que está dando resultado no céu, ele tem que se levantar mesmo para tentar me impedir. Então aqui o Tiago fala: alegrem-se quando passarem por provações. É sinal que estão no caminho certo. Não questione, não murmure o Senhor quando você for provado. O Senhor quer tirar você do nível de águas nos atelhos e levar em águas profundas, de intimidade com Ele. E para finalizar a palavra dessa noite, Elias foi buscado numa carruagem de fogo. Esse momento de caverna não impediu de cumprir o propósito que Deus designou para ele. Eu não estou dizendo que você não vai passar, ou se você está passando, você está no caminho reto. Eu estou dizendo que há esperança para você. Não desanime, não desista. Tem um Deus que está olhando para você. Tem um Deus que tem um propósito, e nem eu e nem você pode impedir isso de acontecer. Podemos fugir para deserto, podemos esconder em caverna, mas Ele vai lá e fala: vem aqui, sai para fora, chegou a hora, chega de chorar, chega de se esconder, eu preciso te usar. Tem um alvo preparado e a flecha é você. E eu quero deixar para você nessa noite: tem um alvo preparado e a flecha é você. Eu não posso ir aonde você tem que ir. Então tem alvo preparado e a flecha é você. E eu agradeço em nome de Jesus.